E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais um Plantando Biologia? Todo mundo bem? Não esquece, pega a folhinha que está ali para a gente poder resolver esses exercíciozinhos que eu coloquei para vocês. Montei 4 para a gente poder conversar e montei 4 falando sobre biologia celular, que é um assunto que a gente já está vendo por aqui, o pessoal do colégio já viu e cai bastante em muitos vestibulares, tá? Então pega ali sua folhinha, vamos reto no exercício. Vai servir como uma revisão para você, vai servir tanto para a parte objetiva como para outra fase, que é a parte discursiva, tá? Então, eu coloquei questões discursivas, mas serve para ambas. Dá uma olhadinha lá, eu acompanho no meu, você acompanha no seu, coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo, né? Então, olha só o que diz o primeirinho que tem ali. Ele diz assim: os lipídios têm papel importante na estocagem de energia, estrutura de membranas celulares, visão, controle hormonal, entre outros. Tá? Então ele está falando para nós sobre lipídios. Já está falando que lipídio estoca energia, faz a estrutura da membrana, se lembra? Uma dupla camada de lipídios, ajuda na visão, nós temos lá alguns auxílios, vamos dizer. E o controle hormonal, alguns hormônios são de origem lipídica, né? Como é o caso dos hormônios sexuais, estrogênio e progesterona. São exemplos de lipídios, os fosfolipídios, os esteroides e os carotenoides. Aí ele diz assim: como o organismo humano obtém os carotenoides? Que relação tem com a visão? Né? É isso que ele quer falar para nós. Né? Então veja, quando ele fala para nós sobre carotenoide, vamos colocar aqui, né? Carotenoides. Os carotenoides, senhores, são gorduras que têm uma importante função, que é formar vitamina. Professor, o que são vitaminas? As vitaminas, elas foram descobertas por um cientista, o Berzelius, que ele viu que elas são da função orgânica amina. Vocês já tiveram isso em química orgânica, vocês sabem do que a gente está falando, então você sabe que isso daqui é uma função química, né? E essa função química, amina, ele viu que essas substâncias nós não fabricamos, nós temos que consumi-la. Essas substâncias são importantes para que a nossa vida ocorra. Aí ele deu o nome de vitamina, as aminas da vida. Tá? Os carotenoides, ele vai produzir uma vitamina que ela vai ter dissolução lipídica. Veja, eu tenho 2 tipos de vitaminas. Eu tenho as vitaminas ditas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. Tá? As vitaminas que se dissolvem em água, as hidrossolúveis, e as vitaminas que se dissolvem em gordura, porque são de origem lipídica, as lipossolúveis. As de origem lipídicas é a A, D, a E e a K. As hidrossolúveis é todo o complexo B e a vitamina C. Dos males, qual é o maior? Ora, dos males o maior são as lipossolúveis, porque com essas você pode ter algo que a gente chama de hipervitaminose. O que é a hipervitaminose? A hipervitaminose é um excesso de vitamina no nosso corpo. Isso pode acontecer com A, D, E e K. A, B e a C nunca vai acontecer, porque como elas são dissolvidas em água, sai pela urina. Os carotenoides que ele está se referindo, ele vai fazer a vitamina A, tá? E os carotenoides vêm de caroteno, então é tudo aquilo que é alaranjado, amarelo e vermelho. Eles dão essas cores aos alimentos. Então, como é que nós vamos consumir carotenoides? Na alimentação. Geralmente em fontes que sejam amarelas, alaranjadas ou vermelhas. Tipo o quê? Cenoura, tomate,
mamão, né, que é alaranjado, melão, banana, que hoje o pessoal faz até doce com a casca da banana, por causa dos carotenoides, para aproveitar os carotenoides. Então, essas origens vão me dar esse tipo de vitamina. E a vitamina A, ela influencia na formação e função do globo ocular. Então, ela ajuda a gente a enxergar. Quem tem problema de vitamina A pode ter um distúrbio chamado xeroftalmia, que é a secura do olho, e também a cegueira noturna. Então, essa luz, que é uma luz artificial, ele já não consegue. Para ele é tudo meio forte, tá? Que é por falta de vitamina A. Então, qual é a pergunta lá do meu problema? A pergunta do problema é: como o organismo humano obtém os carotenoides? Não foi isso? Então, escreva ali. Os carotenoides são obtidos através da alimentação, né? Se você quiser ser um pouco mais bonitinho, coloque lá. Ele é a partir de alimentos amarelos, alaranjados ou vermelhos, né? Beleza? Isso. E daí a outra parte da pergunta era qual a sua função com a visão, né? Então, ele sintetiza os pigmentos da visão. Ele sintetiza os pigmentos da visão, tá? É isso que o carotenoide faz. Beleza? Aí ele diz assim na letra B: a quais das funções citadas no texto acima os esteroides estão relacionados? Então agora já não é mais carotenoides, são os esteroides. Cite um esteroide importante para a nossa função. Lembra-se que eu falei para vocês sobre os esteroides? Lembra-se? Para que serviam os esteroides? Eles eram uma parte do lipídio. Eu tinha 3 tipos de lipídio, né? Vamos fazer aqui? Vamos apagar esse negócio aqui. Então, olha só. Se eu pegasse os lipídios, eu podia dividi-los. Em glicerídeos, que é os óleos e as gorduras, né? Eu podia dividi-los nos cerídeos, que são as ceras, e eu podia dividi-los nos esteroides. E esses esteroides podiam ser o colesterol e os hormônios sexuais, lembram-se? Então, a pergunta do meu problema, qual que é? A quais as funções citadas no texto acima, os esteroides estão relacionados? Então ele diz assim, ó: os lipídios têm papel importante na estocagem de energia, estrutura de membranas celulares, visão, controle hormonal. Então, qual função que os esteroides estão relacionados? Ao controle de função hormonal. Exatamente, muito bem. Tá? Ele pede exemplo de esteroides. Vocês são hormônios sexuais, senhores? Pode citar aí: testosterona, estrogênio. Esses são esteroides. A própria progesterona, né? Então coloque aí. Beleza, número 1? Bem legalzinho, né? Bem bonitinho. Aí ele fala para nós. Vamos lá para 2? A 2 diz o seguinte: assinale as alternativas corretas com relação ao tema retículo endoplasmático. Coloquei aí uma questão de múltipla escolha, principalmente de somatória, porque muitos de vocês vão fazer vestibulares que envolvam somatória. Então, para você notar como é que faz, para você não se perder. Na somatória, mais de uma questão pode estar verdadeira. No final, você soma e coloca essa soma no seu cartão resposta. Preste muita atenção na hora de colocar.
Tá? Se na sua somatória, por exemplo, lá der um resultado 6, só deu isso, no seu cartão de resposta você vai ter que pintar o 0 e o 6. Então não esquece de pintar a dezena também, tá bom? Senão o teu computador lá que vai corrigir não lê. Então vamos ver, diz assim, vários estudos têm mostrado que o retículo endoplasmático liso, lembra-se, retículo endoplasmático servia para quê? Isso, é ele que faz a secreção celular, é ele que faz a síntese de proteínas ou síntese de substâncias. Eu tinha dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O rugoso tinha esse nome porque tinha muito ribossomo com ele, lembram-se disso? Tá? Era o famoso RER, retículo endoplasmático rugoso. E ele sintetizava o quê? Isso, ele sintetizava proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, ele sintetiza o quê? Gorduras, exatamente. A 01 diz assim, vários estudos têm mostrado que o retículo endoplasmático liso, apesar de existirem todos os tipos de células eucariontes, meu Deus, esqueci o que é célula eucarionte. Isso, é célula que tem um núcleo protegido por membrana, tem uma membrana nuclear, muito bem. Apresenta-se mais desenvolvido nas células com função secretora. Certo ou errado? Errado, né, gente? Porque não é só porque a célula é secretora que vai ter só retículo endoplasmático liso, vai ser mais desenvolvido. Essa é uma pegadinha muito interessante, por quê? Porque como você vê que ele faz lipídio, aí o pessoal olha e fala assim, é hormônio, então é uma célula de secreção. Não, ele pode fazer síntese de lipídios no tecido adiposo, né? Pode armazenar, pode fazer síntese de lipídio no fígado. Não é só um controle hormonal, beleza? Então está errado. Olá, o RL, lembra-se na sala que eu falei para vocês que o pessoal acha que você já manja? Então, tá lá, o RL, retículo endoplasmático liso, participa da formação do acrossomo. Meu Deus do céu, professor, o que é o acrossomo? Então vamos ver aqui em seguida. Olha só que coisa ainda mais simples. Eu tenho aqui o espermatozoide. Está aqui o espermatozoide. Espermatozoide, célula sexual masculina, tem que fecundar, e para fecundar ele tem que entrar no óvulo. Para que ele possa entrar no óvulo, ele tem aqui uma organela bem na sua cabeça, e essa organelazinha aqui tem um nome, ela se chama acrossomo. O acrossomo, gente, ele surge da união do lisossomo mais o golgiossomo. Certo? Então o acrossomo, ele surge do lisossomo mais o golgiossomo. É uma bolsa com enzima para perfurar. O acrossomo, ele faz uma enzima chamada hialuronidase, e é essa enzima hialuronidase que vai corroer a coroa do óvulo, fazendo a fecundação. Então, olha o que ele diz: o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, participa da formação do acrossomo, certo? É errado, não vou ler nem o resto. É o lisossomo mais o golgiossomo. Então está errado a 2. 4. O retículo endoplasmático rugoso está relacionado a uma série de funções heterogêneas, como síntese de gordura. Certo, gente? Síntese de gordura? Claro que não. Se é o endoplasmático rugoso, é síntese de proteína. Não vou nem ler. 16. Diz assim: nas células vegetais, o retículo plasmático liso pode armazenar substâncias, dando origem a vários tipos de vacúolos, cada um deles desempenhando uma função distinta. Certíssimo. Nas células vegetais,
O retículo plasmático liso ele vai ter uma função de armazenagem, né? Porque célula vegetal não engorda. Então ela vai fazer vacúolos para armazenar, por exemplo, sais de cálcio, essas coisas. Tá? Então está correto. 32. O retículo plasmático é estudado em nível de microscopia eletrônica, já que suas membranas não são vistas ao microscópio óptico. Nem a membrana celular é vista em microscópio óptico, quiçá algo menor que ela. Então, está correto. Né? Está correto. Qual foram as corretas? A 16 mais a 32. Então, você vai colocar como resposta 48. Né? 48. Então, você marca no seu cartãozinho lá 4 e 8. Beleza? Ótimo. Vamos para 3? O que diz a 3? Leia atentamente as duas situações descritas a seguir. Situação 1. O Sr. Pinguço, Sr. Pinguço, parece um professor que eu conheço, ingere desde os 15 anos de idade quantidades elevadas de cachaça de cana. Aos 51 anos procurou um médico queixando-se de inchação no abdômen e diminuição acentuada do apetite. Após alguns exames, o médico diagnosticou um quadro de cirrose hepática grave. O que é cirrose hepática? Destruição das células hepáticas. O que são células hepáticas? Células do fígado. Com grande diminuição das funções do fígado, uma causa bastante adequada para explicar o edema do abdômen, ascite. Né? Ascite é inchaço, né, gente? Por isso que é edema, incha, do paciente. Situação 2. O pequeno André é morador de um longínquo vilarejo do sertão nordestino, onde o velho Chico passa, e frequentemente não tem o que comer. Sua mãe o alimenta com fubá suado e às vezes com carne de calango. Carne de calango, gente, é um roedor da caatinga, né? Que a família consegue caçar na caatinga. André sofre de fome crônica, fome que não acaba, não é? E a carência proteica na sua alimentação é palpável. Trata-se de uma outra causa para explicar o edema, inchação do abdômen apresentado pelo pobre menino. Em relação às duas situações descritas, pergunta-se: qual a proteína produzida pelo fígado que, nas duas situações diferentes, é a provável causadora do edema mencionado nas doenças? Então eu quero aquela que é causadora. Bom, gente, em ambos os casos, o Sr. Pinguço e no caso do André, o Sr. Pinguço ele tem um caso de cirrose hepática e o André tem um caso de inchação por fome. Tá? Quando nós falamos em fígado, só tem uma proteína que faz bem para o fígado, que faz com que ele se recomponha, né? Que faz com que ele sempre se regenere. Essa proteína do fígado, senhores, é bem conhecida, mas uma gosto. É a albumina. Então, falou em fígado, na sua cabeça tem que parecer a albumina. Tá? É essa a proteína. O que diz na letra B? Que fenômeno plasmático dependente da proteína, foi alterado e explica a ocorrência do edema nas duas situações. Bom, edema é inchaço, né? No Sr. Pinguço, ele reclamou de inchaço, coitado do André tem inchaço na região abdominal, e você falou em inchaço, é acúmulo de água. Se falou em acúmulo de água, é porque está no tecido e não dentro da célula. Se está dentro do tecido e não dentro da célula, está fora do tecido, essa água não está passando. O que eu falei para vocês? Falou em água, falou em isso mesmo. Então a alteração é da pressão osmótica. Então falou em água, porque olha, a pergunta é essa: que fenômeno plasmático depende da proteína, foi alterado e explica a ocorrência do edema nas duas situações. Então, pressão osmótica. Pressão osmótica.
por isso que inchou. E essa pressão é devido à falta de albumina. Então fez falta albumina no tecido, não tem dentro da célula, vira meio hipotônico, não entra lá na célula. Na verdade, perde. Bonitinho, né? Que tipo de alimento de origem animal é rico na mesma proteína mencionada na resposta do item A? Ô, gente, qual que é o alimento que mais tem albumina, que maromba adora comer? Ovo, para ser mais exato, a clara do ovo, né? Para ser mais exato, a clara do ovo, tá? Então tá lá, por isso que o pessoal come 10, uma dúzia de ovos lá, né? De acordo com a organização de cadeia polipeptídica, como pode ser classificada a proteína mencionada no item? Então, a albumina, senhores, ela é uma proteína que quando você a vê no espaço, ela é assim. Então a gente chama isso daqui de proteína globular. Proteína globular, tá? Ela parece um glóbulo. Beleza? Bonitinho, né? Bonitinho. Vamos para o 4? Diz assim: a ferida, úlcera, queimadura é considerada como uma ruptura da barreira biológica que tende à regressão espontânea e completa à cicatrização, dentro de um prazo mais ou menos pré-estabelecido, respeitando variações individuais. O aparecimento de complicações como a infecção da ferida retarda a cicatrização, aumenta o período de internação e encarece o tratamento. O uso indiscriminado de antibióticos tem aumentado o número de cepas resistentes, obrigando a utilização de novas drogas. O alto custo desses medicamentos, a geração de cepas resistentes. Cepa, gente, é cultura de bactéria, então a gente chama de cepa, tá? Então são bactérias resistentes. E a interferência no processo cicatricial impede seu uso indiscriminado. Por essas razões, métodos alternativos de tratamento local das feridas têm sido analisados e aplicados na clínica. 97 é texto. Texto 2. As características de um substituto ideal da pele a ser utilizado na aplicação de curativos já foram há muito determinadas. Entretanto, ainda não se conseguiu o produto ideal. As características são aderência, permeabilidade ao vapor da água, elasticidade e durabilidade, constituir uma barreira às bactérias, não ser antigênico contra algum gene, né? Ter ação hemostática, ser de fácil aplicação e manuseio e, finalmente, ser de baixo custo, tá ali o pitangui, né? Como pode aumentar o número de cepas de bactérias resistentes a partir do uso indiscriminado de antibióticos? Isso daqui é uma coisa que o professor Couto deve ter comentado com vocês, né? Que é algo chamado evolução. Então, se ele está perguntando como pode aumentar o número de cepas, você, como bom estudante, qual ideia evolucionista que você vai usar? Eu coloquei essa questão aqui, senhores, para que vocês vejam que não é só porque foi o Couto que deu que não cai em mim, né? E outra coisa, é uma questão que veio falando de biologia celular, de cepa de bactéria. E ele pergunta assim: como pode aumentar o número de cepas de bactérias resistentes a partir do uso indiscriminado de antibiótico? Senhores, ele está falando em evolução. E se ele falar em evolução, você só pode usar hoje as ideias que estão iminentes. Então você vai ter que usar as ideias de Darwin. Esqueça Lamarck. E se você fala em Darwin, você fala em seleção natural. Então o negócio é o seguinte: como pode aumentar o número de cepas de bactérias resistentes a partir do uso indiscriminado de antibiótico? O uso indiscriminado de antibiótico acaba matando algumas bactérias, mas as bactérias que são resistentes, ele não mata. Essas bactérias que são resistentes acabam se multiplicando.
e ela já tem essa resistência. Então veja, nada de me falar que a bactéria cria uma resistência, isso daí ela marca, tá? Então houve uma seleção natural, tá? O antibiótico só elimina as bactérias frágeis, não as resistentes. Letra B. A partir das características para o substituto ideal da pele citada no texto 2, escolha uma compatível com componentes ou estruturas celulares do tecido epitelial de um animal vivo. Nomeie e descreva a sua função. Então, a gente vai ter que descrever cada um daquilo que ele falou no texto 2, que era assim: aderência, permeabilidade ao vapor d'água, elasticidade, durabilidade. Nós vamos ter que colocar isso. Então, ele quer que a gente fale em estruturas celulares. Qual a estrutura celular que tem aderência? Quem que dá aderência a uma célula a outra? Então, a aderência vai ser nosso amigo desmossomos. Desmossomos são aqueles que ficam entre uma célula e outra, juntando elas, né? Depois ele fala o quê? Escolha uma compatível com o componente de estrutura celular do tecido epitelial de um. Nomeie e descreva a sua função. Ah, então só essa, né? Não precisa nem pegar outra. A elasticidade e durabilidade não tem essa coisa. Então, só a aderência do sistema dos desmossomos. Então, tá aí, né? O papel importante é fixar uma célula a outra. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vamos nos vendo por aqui, por ali, por qualquer outro lugar, tá certo? E vejo vocês em qualquer lugar por aí.